Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje de resolução gráfica de problema de programação linear, tá? Então, eu tenho aqui um problema de programação linear, dado dessa, já tenho ele modeladinho, tá? Que eu tenho que lembrar que eu tenho um problema de minimização. Eu tenho minha função objetiva, que vai servir para eu encontrar minha solução. E no gráfico, eu tenho que lembrar que eu tenho 3 restrições, eu tenho que traçar as 3 restrições do mesmo gráfico. Então, eu tenho aqui, ó, para cada restrição, eu tenho uma reta. E essas retas eu preciso traçar usando o mesmo eixo cartesiano. Então, vamos fazer assim, ó. Primeiro, vamos achar os pontos onde que eu tô cortando o eixo do x1 e x2, tá? No meu eixo cartesiano, para eu poder traçar a minha primeira reta. Então, vamos lá, vamos numerar as retas. Eu tenho aqui 4x1 mais x2 igual a 20. Por que igual a 20 e não maior ou igual? Porque a minha reta é só na igualdade. O maior aqui, ele vai me dar o plano. E aí, a hora que a gente estiver no gráfico, montadinha a reta, a gente vai lá e traça qual é o plano que a gente está trabalhando aqui, ok? Então, se eu vier aqui, ó, fazer meu x1, então eu preciso encontrar 2 pontos para traçar minha reta. Então, primeiro, se eu fizer o meu x1 igual a 0, eu vou achar que o meu x2 vale 20. Então, eu vou estar no ponto 0, x2. Se eu fizer o meu x2 igual a 0, eu vou ter que o meu x1 vai ser 20 dividido por 4, 5. Então, eu vou ter o ponto 5 e 0. Isso aqui é para a primeira reta. Então, se eu vier no gráfico aqui, ó, eu vou chamar aqui esse eixo de x2 e vou chamar esse eixo aqui de x1. Então, aqui eu vou ter meu eixo cartesiano. No meu eixo x1, ele vai cortar um 5. Então, eu tenho 2, 4, eu tenho 5 aqui, ó. Então, eu tenho esse ponto aqui, ó, que me interessa. Eu venho no outro eixo, meu ponto é 0 e 20. Então, se eu tiver 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, o 20 tá aqui, ó. Então, é aqui que vai estar cortando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta, tá? Que toca esses 2 pontos. Então, eu vou ter uma reta nessas condições aqui, ok? Então, aqui, ó, eu tenho a minha reta, que eu chamei de reta 1. Só vou numerar aqui, ó, para facilitar depois na hora que a gente vai encontrar os outros valores que for necessário. A reta 2, que eu vou estar chamando de reta 2, vai ser essa daqui, ó, x1 mais 2, x2, x1 mais 2, x2 igual a 10. Bom, eu vou fazer a mesma coisa aqui que eu fiz na reta 1. Eu vou estar trabalhando para achar 2 pontos. Os principais, o que mais que seja interessante, seria onde corto os eixos x1 e x2. Então, eu fazendo x1 igual a 0, eu vou encontrar aqui x2, eu vou ter 10 dividido por 2, é 5. Então, aqui eu vou ter esse ponto, 0 e 5. Se eu fizer o x2 igual a 0, eu vou ter que meu x1 vale 10. Tá? Então, eu vou ter o ponto 10 e 0. x2, 0, então x1 igual a 10. x1, 0, eu vou ter o que? 2x2 igual a 10. x2 vai ficar 10 dividido por 5. Então, aqui eu tenho os 2 pontos para eu poder traçar a reta 2. Então, eu tenho no eixo x1, 10 e 0. Então, eu vou lá, se eu tenho 2, 6, 8, 10, tá aqui. Então, eu vou pegar esse ponto. O outro ponto é 0 e 5. Então, eu venho pra cá, ó, 2, 4, 4, 6. Então, o 5 tá aqui no meinho. Certo? Então, tá aqui o 5. Vou traçar uma reta, tá? Exatamente que compreende esses 2 pontos aqui, passando por esses 2 pontos. Então, eu vou ter minha reta 2. Então, aqui, ó, ficou a minha reta 2. Eu vou colocar o 2 aqui pra gente poder identificar depois, só para facilitar. Então, eu já tenho a reta 1 traçada e tenho a reta 2 traçada, ambas no mesmo eixo cartesiano. E agora, eu tenho a reta 3, que é x1 igual a 2.
x1 igual a 2 vai ser a reta constante aqui, ó, que vai passar, cortar o x1 no 2, vai ser paralela com o x2. Então, eu vou simplesmente fazer uma reta aqui, ó, ok? Então, ela vai estar passando no ponto x2. Então, aqui, ó, eu tenho minha reta 3. Bom, então, eu tracei as 3 retas. Agora, o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar nos planos, porque são os tudo maior ou igual. Então, eu preciso pensar no plano aqui, ó. O que eu tenho? Como o meu x1 e x2 é maior que 0, eu vou pensar que eu tô trabalhando aqui, ó. Tá? No primeiro quadrante. Então, eu só vou estar trabalhando aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, do primeiro quadrante, ok? É isso que eu vou estar trabalhando, ó, sempre no primeiro quadrante. É o que me diz aqui, ó, x1 maior ou igual a 0. Aí, eu venho para a reta, posso pensar na reta 1, na reta 2, na reta 3, mas eu preciso pensar nas 3 em conjunta, além do eixo. Então, a minha reta 2 aqui, ó, ela é maior que 2. Maior que 2, minha reta 3, aliás, né? Ela é maior que 2, ela tá para cá. Então, eu vou estar pensando aqui, ó. Tudo aonde que meu x1 tem que ser maior que 2. Então, maior que 2 é sempre para cá. Se eu pegar pontos para cá, vai ser menor que 2. Aí, eu venho para a reta 1. A reta 1 é essa daqui, ó, tá? O que acontece? Eu quero que para qualquer ponto de x1 e x2, a hora que eu substituir aqui, seja maior que 20. Então, eu posso pegar um ponto qualquer. Se eu pegar um ponto, esse aqui, por exemplo, tá? E eu venho na reta 1 e vou substituir. Então, o ponto que eu peguei, só para verificar, vai ser 8 e 0. Eu venho aqui na reta 1, eu tenho 4 vezes 8 mais 0. Bom, 4 vezes 8, ele é maior do que 20. Então, esse ponto aqui vai ser maior do que 20, ok? Certo? Porque aqui eu tenho 32, mais 0 vai me dar 32, 32 é maior que 20. Então, essa reta aqui, ó, ela vai estar caminhando para cá, ó. Eu vou estar sempre pensando nesse ponto aqui, ó. Ok? Aí, eu vou pensar na reta agora, que tá faltando, que é a reta 2. A reta 2 tá aqui. Se eu pegar o ponto que eu peguei para a reta anterior, ele vai ficar menor. Posso pegar o mesmo ponto? Pode. Agora, assim, se ele for maior, eu tô no lugar certo. Se eu tiver menor, eu tô no lugar errado. Então, vamos lá. Vamos pegar o mesmo ponto, porque eu consigo analisar na reta 2 também. A reta 2 é aqui, ó, x1 mais 2x2. Ele tem que ser maior que 10, porque a igualdade eu já tenho. Então, aqui eu tenho 8 mais 0, porque 2 vezes 0 é 0. Isso aqui é menor que 10. Se é menor que 10, o que acontece? Tá fora, não é o plano que eu quero. O plano que eu quero é o oposto, porque eu quero maior. Então, ele tá aqui, ó. Tá? É pra lá. Bom, aonde que eu assinalei que eu tenho todos os pontos ao mesmo tempo? Tá? Vai ser minha região viável. Então, a minha região viável, ó, tá aqui, ó. Eu tenho aqui. Venho aqui, eu viro pela reta. Chega nessa ponta, eu viro com a outra reta. Vem aqui, eu viro no eixo. Então, aqui, ó, nesse pedaço todo aqui, ó, é onde que tá a minha região viável. Bom, dá pra ver que ela não fecha, né? Minha região viável, ela não tem um ponto de fechamento aqui. Ela vai pra infinito. Agora, então, o que vai acontecer? O que eu posso ter
dizer com isso? Se eu tenho um conjunto convexo aqui, tá? Que se eu pegar dois pontos tá ligado, então vale como região viável. O que que acontece? Meu ponto ótimo vai ser esse, que vai ser sempre encontro de duas retas. Ou é esse, ou é esse. Tá? Porque ele vem aqui, encontrou aqui, depois encontrou aqui e vai embora. Então, eu tenho três candidatos. Eu tenho meu ponto A1, tá? Eu tenho meu candidato A1, eu tenho ponto A2 e tenho ponto A3, que é candidato a ser o meu ponto ótimo, ok? Então, assim, com relação às equações, eu já resolvi o que eu tinha que resolver por enquanto. O que que eu preciso fazer agora? Trabalhar a minha função objetiva. Minha função objetiva tá aqui, ó, 30 e 20. Tá? Então, a minha função objetiva, meu Z, ele vai ser 30x1 mais 20x2. Eu preciso traçar as curvas de níveis com relação a essa função. Uma maneira mais fácil, traçando N retas aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou achar o vetor gradiente da minha função Z, que vai ser quem? Simplesmente os coeficientes da função objetiva. Então, na primeira coordenada eu tenho 30, na segunda coordenada eu tenho 20. Então, aqui eu tenho o ponto que vai me dar meu vetor gradiente. Bom, mas eu tenho 30 e 20. Aí vocês podem falar assim, putz, mas é muito grande, eu posso pegar um proporcional? Posso. Se eu dividir por 10, as duas coordenadas, porque ele vai me dar a direção e o sentido. Então, se eu dividir por 10, eu vou ter aqui, ó. Então, aqui ele vai me dar direção e sentido, tá? Do ponto ótimo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, eu sei que o meu x1 vale 3, meu x2 vale 2. Então, o meu x2 tá aqui e o meu x1 tá aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, tá? Vou anotar aqui e vou fazer o quê? Eu vou ligar minha origem com esse ponto. Então, aqui ele vai estar me dando a direção do que eu vou estar caminhando, ok? Então, aqui, ó, liguei, eu tenho meu vetor gradiente. Agora, o que que eu preciso fazer? As minhas curvas de nível da função objetiva são retas ortogonais ao vetor gradiente. Então, o que que são retas ortogonais? Retas com um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, eu tenho aqui uma reta de 90 graus. Então, aqui eu tenho uma reta que é curva de nível da minha função objetiva. Como eu tenho um problema, ó, de minimização, o meu ponto ótimo será o primeiro ponto que eu tocar na minha região viável. Quem? Essa reta aqui, ó. Então, como eu falo em curva de níveis, eu vou estar traçando retas paralelas, tá? Seguindo o vetor gradiente. Ok? Então, eu vou estar traçando retas paralelas a essa. Se eu olhar aqui, ó, eu vou traçar retas paralelas. Eu vou chegar nessa reta aqui, ó, como primeiro ponto a ser tocado. Ah, eu tenho mais um monte aqui. Sim, mas qualquer um que eu pegar vai dar um valor maior do que esse. E eu quero o mínimo. Se é o mínimo, eu quero o menor. Ok? Então, vamos traçar a retinha. Então, ó, aqui eu tenho a primeira, vou traçando paralela, a paralela chegou aqui. Então, esse ponto A2 aqui é o meu ponto ótimo, tá? Bom, agora como é que eu faço para encontrar exatamente quem é o ponto ótimo? Eu vou fazer essa intersecção entre a reta 1 e a reta 2, que é onde que está meu ponto A2 aqui. Encontrando esse valor, eu vou vir aqui, substituir na minha função objetiva para achar o valor de Z. Como que eu faço aqui? É simplesmente resolver um sistema linear, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou achar o sistema linear. Vou resolver o sistema linear com a primeira
e segunda equação mais na igualdade. Agora não me interessa mais se for maior ou menor, eu quero só a igualdade para quê? Para que eu ache o valor de x1 e x2. Qual que é a técnica mais prática aqui? Ou eu multiplico a primeira equação por menos 2, ou eu multiplico a segunda equação por menos 4 para poder zerar. Ou eu zero x1 ou eu zero x2. Então, vou multiplicar aqui, ó, por menos 4. Então, a primeira equação eu só vou copiar, por quê? Porque eu não vou multiplicar por ninguém. A segunda equação que eu multiplico por menos 4, eu vou fazer assim, ó, menos 4 vezes 1, menos 4x1, menos 4 vezes 2, eu vou ter menos 8, x2, igual a 10 vezes menos 4, menos 40. E agora eu vou somar as duas equações. Somando as duas equações, eu vou ter 0 aqui. Eu vou ter x1 menos 8, x2 menos 8x2. Então, vai me dar menos 7x2. Igual, eu tenho 20 menos 40, vai me dar menos 20. Então, meu x2, eu vou passar ele dividindo. Eu tenho menos com menos, vai me dar mais 20 dividido por 7. Ok? Aí, eu vou pegar a outra equação. Posso escolher se eu tô na x1, se eu tô na x2, não importa. Eu vou pegar a segunda, tá? Só pra gente voltar. x1 mais 2x2 igual a 10. Então, eu tenho que o meu x1, ele vai ser igual a quem? Ó, 2 vezes o x2, eu vou passar ele pra lá. Então, vai ficar 10 menos 2x2. Então, aqui o x2 eu vou estar trocando pelo valor que eu achei. Então, meu x1, ele vai ser quem? 10 menos 2 vezes 20 sobre 7. Bom, aqui eu vou ter 40. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 10 menos 40 sobre 7. Bom, aqui eu tenho uma soma, então eu sou obrigada a achar o mínimo múltiplo comum. Que no caso, tá? A hora que eu fizer esse mínimo múltiplo comum aqui, ó, entre 1 e 10, eu vou chegar no 7. Então, eu tenho 7 dividido por 1, 7 vezes 10, 70. E aqui eu tenho 7 dividido por 7, 1, vezes 40, 40. Então, 70 menos 40, eu vou ter 30 sobre 7. Bom, então, se eu tenho meu x1 e meu x2, que eu vou colocar aqui, ó, o meu ponto ótimo, vai ser o x1, 30 sobre 7, e o meu x2, 20 sobre 7. Aí, eu vou vir aqui na minha função objetiva para achar meu valor de z, que é 30x1 mais 20x2. Então, o meu z ótimo vai ser quem? 30 vezes o x1, que é 30 sobre 7, mais 20 vezes o x2, que é 20 sobre 7. Bom, 30 vezes 30, eu tenho 900 sobre 7. Mais 20 sobre 20, eu tenho 400. Então, eu tenho 900 mais 400, 1.300 sobre 7. Esse daqui é o meu valor ótimo. Então, eu tenho meu ponto ótimo aqui e tenho meu valor ótimo aqui. Ok? Ó, um segundo exemplo, agora eu tenho um problema de maximizar. Então, eu vou maximizar uma função. Eu tenho a função objetiva e as restrições. As restrições, se a gente observar, vai ser exatamente a mesma do exercício anterior. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, A1, eu vou chamar de 1, 4x1, mais x2 igual a 20. Eu tenho meu x1, 0. Eu acho que meu x2 vale 20. Então, o ponto é 0 e 20.
eu fazer o meu x2, 0. O meu x1 vale 5. Então, o ponto que eu tiver, 0 e 5. Então, aqui eu tenho ponto para traçar a primeira reta. A segunda reta, eu vou pegar a segunda restrição. Vou vir aqui e vou fazer meu x1 igual a 0. Vou achar que o meu x2, aqui é 10. Que o meu x2 vale 10. Então, o ponto que eu quero é 0 e 10. Vou fazer o meu x2. Opa, meu x2 aqui é 5, né? 10 dividido por 2. Então, ele é 5. X1 que vale 10. O meu x2 sendo 0, eu venho aqui e acho que meu x1 vale 10. Então, o ponto é 10 e 0. Eu venho para a terceira reta é x1 igual a 2. Então, aqui eu tenho a reta constante que vai seguir paralela ao eixo x2. Então, eu tenho aqui, ó, para traçar a reta x3, a reta 3. Eu tenho ponto, ó, 10 e 0 para traçar a reta 2. E a outra eu tenho 0 e 5. 0 e 5, 5 tá aqui no meio, ó. Para traçar a primeira, eu tenho 0 e 20. 0 e 20. E 5. Então, 5 tá aqui no meio. Então, agora eu vou traçar aqui, ó. Eu vou traçar a minha reta constante. Vou traçar a minha reta aqui. Vou traçar a minha outra reta aqui, ó. Para depois eu achar a minha região viável, ok? Bom, aqui eu tenho a reta 3, essa daqui vai ser a reta 1, e essa daqui é a reta 2. Então, eu tenho na igualdade. Agora, eu preciso pensar na desigualdade. Bom, na desigualdade, eu venho lá. Para a reta 3, eu sei que tem que ser maior que 2. Então, ela tem que andar para cá, ó. O meu eixo também é só a parte positiva, então, eu vou pegar só o primeiro quadrante. Aí, eu venho lá que na reta 1 também é maior que 20. Então, para a reta 1, eu vou pegar um ponto qualquer, tá? Ele tem que ser, a hora que eu substituir x1 e x2, tem que ser maior. Se eu pegar aqui 6, eu venho aqui, ó, 4 vezes 6, mais 0 vai ser maior que 20. Então, eu vou caminhar aqui, ó. Aí, eu vou fazer a mesma coisa para a reta 2, tá? A reta 2, eu tenho aqui, ó, que qualquer ponto que eu pegar, substituir, tem que ser maior que 10. Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, 14, por exemplo, eu venho aqui, ó, que 14 mais 0 dá maior que 10. Então, aqui eu tô no plano que eu quero. Então, é esse plano que eu vou pegar. Aí, o que eu vou estar olhando? Eu venho pra cá, ó. Essa reta, ela satisfaz aqui. Vira aqui onde satisfaz essa reta. Vira aqui que satisfaz essa reta. E aqui eu tô indo onde tá satisfazendo o eixo. Então, a minha região viável tá aqui, ó. Ou factível, tá? A região onde que contempla as minhas soluções. Então, a minha solução, ela vai estar aqui, ó. Ela vai ser o entroncamento encontro das retas, ou a interseção das retas. Então, eu tenho o A1, eu tenho um A2, e eu tenho um A3 como possível solução. Tá? Porque sempre, se eu tiver a solução para o meu problema, ele vai ser onde eu tenho interseção de duas retas. Isso é dado por um teorema que a gente tem dentro da pesquisa operacional. Aí, eu venho para cá, o meu problema é um problema de maximização. Se eu tenho problema de maximização, o que eu tô querendo? Estou querendo aumentar, tá? Sempre que eu estiver aumentando. Então, eu tenho que pensar nisso. Eu venho para minha função objetiva, eu tenho 1 e 2. Então, eu tenho para x1, tá aqui 1, tá? Que ele seria no meio, para eu achar meu vetor gradiente. De z, ele vai ser 1 para x1 e 2 para x2.
tá? Então, eu tenho aqui, ó, x1 e x2. Ele tá aqui, eu vou fazer isso aqui. Então, aqui eu tenho o vetor gradiente. Preciso de uma reta perpendicular, que vão ser as variáveis, são as curvas de níveis da região ou da função objetiva. Agora, eu vou traçar paralelas. Então, paralelas a ela, eu vou ter aqui, ó. Eu pego esse, eu venho pra cá. Eu tô sempre aumentando dentro da minha região viável. Isso significa que eu nunca, qual ela é a minha região? É infinita, tá? Eu posso pensar aqui que eu tenho uma região infinita ou ilimitada. Então, eu nunca vou chegar no ponto mais alto, no maior valor. Então, aqui eu tenho que o meu problema, ele é ilimitado, tá? Ou infinito, tá? Mas na prática a gente fala que o problema, ele é ilimitado, ok? Então, aqui é aquele exatamente, ele vai sempre tendo um valor maior do que ele, porque eu tô tendo problema de maximização. Se meu problema fosse de minimização, eu teria aqui, ó, o meu ponto ótimo, que seria o primeiro ponto a ser tocado na região viável, ok? Vamos lá. Se eu tiver aqui, olha, mais um probleminha, tá? Então, eu tenho problema de minimização, função objetiva e duas equações. Eu preciso fazer o quê? Traçar as minhas duas equações, que são retas, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a reta 1, eu tenho menos 2, x1 mais x2 igual a 2. Então, como eu vou pegar os eixos, se eu fizer x1 igual a 0, o meu x2 é igual a 2. Se eu fizer o meu x2 igual a 0, eu vou ter que o meu x1, eu vou ter que 2 dividido por menos 2, vai ser menos 1. Então, os pontos aqui vai ser 0 e 2 e menos 1 e 0, para eu traçar a minha reta lá no gráfico, ok? Então, aqui eu tenho a reta 1. Agora, vamos fazer o mesmo para a reta 2. A reta 2 é x1 menos 2, x2 igual a 2. Se eu fizer o meu x1 igual a 0, eu vou ter que o meu x2 vai ser 2 dividido por menos 2, menos 1. O meu x2 igual a 0, eu vou ter que o meu x1 vale 2. Então, eu tenho os pontos 0 e menos 1 e 2 e 0. Então, vamos lá. Isso aqui para a reta 2, ok? Então, eu tenho 0 e 2. Então, eu teria esse ponto aqui. Menos 1 e 0. Menos 1 tá aqui no meio. Então, eu vou traçar essa reta aqui. Para a segunda, eu tenho 0 e menos 1. Então, estaria aqui, menos 1. E 2 e 0. Então, estaria aqui. Vou estar traçando essa reta aqui, ó, ok? Então, aqui, ó, eu já tenho as duas retas. A reta, essa daqui eu tenho a reta 2, que eu chamei de reta 2, e aqui de reta 1. Agora, eu venho pra cá, ó, para ver meus planos. Então, eu preciso de um valor que para x1 e x2 seja maior que 2. Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, tá? Para a reta 2, eu vou pegar o ponto 6 e 0. A reta 2 é x1 menos 2x2 maior igual a 2. Então, se eu trocar aqui, vai ficar 6 menos 0, isso aqui é maior do que 2. Então, eu tenho que essa reta tá aqui, ó. Como eu quero valores para x1 e x2 positivo, que aqui eu estou chamando de x1, e aqui tá, eu vou chamar de x2. Tá? Então, eu sei que tá para cá a minha região, a parte que me satisfaz essa equação. Na segunda, sei lá, pegar esse ponto aqui, ó. Vamos fazer a continha aqui, ó. Eu tenho 0 e 6, que eu peguei o ponto.
A primeira equação eu tenho, ó, menos 2x1 mais x2 maior ou igual a 2. Então, eu vou fazer zero aqui, porque eu substituo x1 por zero. 6 é maior do que 2. Se 6 é maior do que 2, significa que eu quero aqui, ó. Como meu eixo sempre vai ser positivo, aqui também. Então, ó, eu teria que quebrar a região viável em duas regiões viáveis. E isso não pode acontecer, tá? Ele tem que ser uma única região. Então, se fosse menor, que estaria aqui, ó, estaria compreendido aqui dentro, o meu problema teria solução. Como ele tá aqui, ó, do lado de fora, significa que eu não tenho região viável. Logo, meu problema, tá? Ele é infactível, ou eu posso pensar que ele seja inviável, ou ainda, eu posso encontrar ele como inconsistente. Ok? Então, é esse a situação. Quando ocorre esse caso, é isso que eu tenho no meu problema. Ok? Espero que tenham gostado. Bons estudos a todos.